Bom, gente, chegamos no nosso último ponto. Estão cansados? Nós estamos no último ponto e eu convido vocês estão participando hoje do Roteiro Geoturístico, que é uma programação do Circular. Então hoje vocês são circulantes. Circulem na cidade, circulem na Campina, na Cidade Velha, no Reduto. Vão nos espaços, tem muitos restaurantes, bares, tem muitas galerias, lojas, sebos, brechós, museus. Os museus estão abertos hoje. Hoje os museus são de graça, então podem ir. A programação vai até de noite, tem espaços que funcionam até o período da noite, então vocês estão convidados, ok? E aí vou falar um pouquinho para vocês sobre a Igreja de Santo Antônio. Quando os colonizadores chegaram aqui, vieram várias ordens, né? Várias ordens missionárias, e a Ordem Missionária de Santo Antônio não foi diferente. A gente vai ter essa igreja colocada aqui, bem distante um pouco, né? Do primeiro núcleo urbano de Belém, ali no Forte do Castelo, mas está próximo ainda, né? Da Bahia, ainda está próximo do Rio. E como o Jonathan falou, as igrejas, ele pontuou cada igreja para vocês, e as igrejas faziam parte dessa política, né, da cruz e da espada, como o Jonathan bem falou. Então, as igrejas faziam também o papel de demarcar o território, até onde a coroa portuguesa conseguiu se interiorizar nesse território, para além, principalmente, do Igarapé do Piri. Então a demarcação dessas igrejas vai ser muito interessante para a gente entender a expansão de Belém e a expansão da influência portuguesa nesse território. Além disso, as ordens missionárias vão fazer parte dessa política porque a espada vai simbolizar esse poder bélico, né, na dominação do território, e a cruz vai simbolizar essa catequização. Então é preciso controlar não só as fronteiras, como a população que aqui existia. Um controle vai se dar por meio do processo de escravização, como a gente bem sabe, e também por meio do processo de catequização dessas populações tradicionais. O Colégio de Santo Antônio, então, vai ser fundado em 1626. A gente vai ter essa edificação com o colégio, a capela, e a gente vai ter também o hospital da Ordem Terceira. Essa edificação vai ainda hoje abrigar a capela e o colégio, e a gente vai ter aqui, vai ser localizado nesse ponto, que vai ser um ponto estratégico, porque a gente vai ter a localização, o diálogo, né, com o Rio, né, com a Bahia, e o diálogo com o interior da Campina, e num ponto alto que a gente vai conseguir visualizar. Lembrem que nesse período a gente não vai ter esses prédios altos ao redor. Então aqui a gente consegue ter uma vista do território ampla e estratégica. Além disso, a gente vai ter ela localizada aqui no finalzinho da Rua Santo Antônio. E isso vai ser interessante porque a Rua Santo Antônio vai ser chamada de Estrada Santo Antônio, porque ela vai ser uma estrada que vai fazer ligação entre o bairro da Campina e o bairro da Cidade Velha, que vai ter uma ponte que vai atravessar o Igarapé do Piri. É então por essa estrada que a gente vai ir, por conta da construção da igreja, a gente vai ter essa expansão, a demarcação, né, dessa expansão do território da cidade de Belém, e assim podendo crescer para além do Piri. A Rua Santo Antônio vai ter uma importância para o crescimento e expansão da cidade. Ela vai concentrar lojas comerciais, né? A gente vai ter nela a Paris na América. Vai ser também uma das ruas onde vai passar os trilhos dos bondes. Então a gente vai ter o transporte circulando aqui na Santo Antônio. E uma outra rua também importante que a gente vai ter aqui vai ser a Gaspar Viana. Gaspar Viana vai receber esse nome por conta do Gaspar Viana, que vai ser um médico. Ele vem para Belém, se estabelece aqui junto com a sua família, né? Ele vai crescer na cidade de Belém, mas ele decide fazer medicina
e Belém não tinha um curso de medicina, então ele vai estudar no Rio de Janeiro. Lembra que eu falei para vocês que Belém e Rio de Janeiro foram as primeiras cidades a ter bondes elétricos? Belém e Rio de Janeiro tinham uma conversa, né, um diálogo interno, né, dentro do Brasil muito forte por conta desse diálogo externo com a coroa portuguesa. Ele vai para o Rio de Janeiro, estuda medicina e lá ele vai se interessar por vários ramos e um deles vai ser a doença da leishmaniose. Ele vai perceber que essa doença acometia muitos trabalhadores da zona urbana, vai se interessar e ele vai ser o responsável por achar a cura dessa doença. Então, por isso a gente tem o hospital em homenagem a ele e também a rua Gaspar Viana. Eu gostaria de passar aqui para o Jonatas me complementar um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre o Colégio de Santo Antônio. Bom, então fazendo, né, toda essa questão dessa fala, né, daqui da Igreja de Santo Antônio, a gente também para perceber, através desse fluxo do olhar, né, o prédio também aqui do Hospital da Ordem Terceira. Como eu falei para vocês, né, logo no início, e a Magali complementou, né, que as ordens religiosas, elas eram muito influentes dentro da cidade de Belém. Vamos parar para pensar justamente nisso que ela falou, que é justamente essa questão da catequização, né? Onde foi que existiu um outro hospital aqui dentro da cidade? Logo no início dessa primeira expansão da cidade, dessa primeira área da cidade. Vamos ver se vocês lembram. Aonde foi? Lá... A Letícia sempre fala quando tem um roteiro lá na Casa das 11 Janelas, né? Existiam 2 hospitais ali, né? Um que era o hospital que ficava dentro da Casa das 11 Janelas, ali naquela área, né, das 11 Janelas, e existia um outro hospital do lado, que é hoje onde a gente consegue ver aquelas fontes, aquela questão todinha ali. Existia um outro hospital, né? Que era um hospital para as pessoas para as pessoas mais pobres, né? E aí então a gente também para pensar nesse hospital da Ordem Terceira, né? A Ordem Terceira, ela teve uma grande influência dentro da cidade de Belém, né? Não só aqui nessa primeira expansão, mas na segunda expansão também da cidade. Pensem que Marquês de Pombal então retira todas as ordens religiosas, né? Quando essas ordens religiosas elas voltam, então elas não voltam mais para o centro da cidade, elas já voltam para uma outra área de expansão. E aí, justamente a Ordem Terceira, vocês já vão ver aonde que a gente consegue enxergar novamente a Ordem Terceira dentro da cidade de Belém. Vamos ver se vocês sabem. Não? Lá no bairro do Guamá. Aí já é a segunda expansão da cidade de Belém, e aí já é a segunda vez que a Ordem Terceira começa a atuar dentro da cidade de Belém, com o cemitério que fica bem em frente ao Santa Isabel, né? Que é o cemitério da Ordem Terceira. Esse cemitério que era também onde é hoje em dia o Hospital Prime, né, da Unimed, né, aquela área todinha ali, era a área do cemitério da Ordem Terceira, onde hoje em dia se limitou a uma área menor, né? Então toda essa questão também da Ordem Terceira, ela influencia dentro da cidade de Belém. Voltando já para terminar o nosso roteiro de hoje, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês também têm alguma complementação. Talvez você esteja se perguntando desse monumento aqui, né? Esse monumento é o primeiro governador pós a questão cabana, né? Quando os cabanos, então, eles saem, né? Eles então saem de cena, né? Então esse governador André, salvo engano, né? André Soares. Isso, André Soares. Então, ele foi então o primeiro governador logo depois então dessa primeira, logo depois então dessa questão da cabanagem, tá bom? Foi a prefeitura. Assim, de fato, quando ele foi colocado aqui, a gente não tem assim uma certeza, tá bom? Bom, então hoje em dia, né, o colégio aqui, o Colégio Santo Antônio, né, justamente com a igreja, né, ele abre, né, principalmente aos finais de semana, a igreja, né, da Ordem Terceira, né, porque vocês podem se confundir. Teve uma vez que a gente teve um roteiro, né, que a gente passou lá na Igreja do Carmo, a igreja, de fato, igreja da Ordem, capela da Ordem Terceira, de fato, é a capela que fica anexa, colada à Igreja do Carmo.
né? Então, pelo IFAM, a igreja, a capela da Ordem Terceira é a capela que fica anexa à Igreja do Carmo. Essa daqui é a capela do Hospital Ordem Terceira, tá bom? Caso vocês queiram pesquisar um pouco sobre eles, que são os capuchinhos, né? Que fazem parte da Ordem dos Capuchinhos. Mas quando falou que fizeram mesmo, foram escravizados, né? Eles foram parte também desse processo, mas que hoje a gente vê esse resgate já histórico um pouco mais nas pesquisas, né? Mas é importante a gente falar sobre isso também. O nosso roteiro, ele tem essa intenção também de despertar essa criticidade. A gente fala também sobre os problemas da cidade. A Clara também citou lá na Capela Pombo, né? A questão da tomada pela UFPA, da compra do prédio pela UFPA e dessa questão com o IFAM. E também outras coisas a se falar é sobre esse monumento que tem aqui, vamos chamar assim, que já é para um personagem que tem como papel essa derrota da cabanagem, né? A gente vê que a cabanagem foi uma revolução que ocorreu na Amazônia, mas que muitas vezes a gente não estuda nas escolas, por exemplo. A gente vai estudar sobre a farroupilha e não vai estudar sobre a cabanagem, né? E de que forma essa questão de colocar monumentos na cidade, colocar homenagem nas ruas também, por exemplo. Uma outra curiosidade, a 13 de maio. Ela, no contexto nacional, 13 de maio vai ser o dia da abolição, né, da escravidão no Brasil. Mas aqui no Pará, 13 de maio, na Amazônia, na verdade, porque a cabanagem também se expandiu às fronteiras regionais, 13 de maio é o dia da retomada dos portugueses, né, pro poder da cidade. Então a gente vai ver que 13 de maio, na verdade, era porque se comemorava antes, não a questão da cabanagem, a questão da tomada pelos cabanos da cidade, mas sim essa retomada dos portugueses. A derrota da cabanagem, ela era simbólica, exatamente porque dessa forma era uma forma mesmo de controle social, né? Não podia se falar sobre a cabanagem no início do século passado, né? No século XX. Então tudo isso tem tudo contextualizado, né? O próprio nome das ruas também, que fazem referências históricas, né? Ao período imperial, colonial também. Então a gente vai ver que dessa forma é que a elite mesmo vai se apropriar do espaço, vai fazer com que essa memória seja construída, né? E quando a gente faz um roteiro, ou também outros grupos e movimentos sociais fazem esse processo mesmo de resistência cultural, né? De estar dialogando, mas de estar colocando um outro ponto sobre esses espaços e também estar se apropriando desse espaço que é nosso de uma outra forma em que realmente a gente possa ter uma democracia mesmo na nossa cidade. Porque, como foi dito também pela Magali, a questão da segurança, né? É difícil a gente andar por aqui sem ter um mínimo de pessoas juntas, né? Então como é que a gente faz um percurso assim, né? Então, por isso que surge a proposta do roteiro e como a Matinta, nossa Matinta Encantada, que sempre está presente com a gente, sempre colabora nos roteiros, falou, né, sobre essa questão do roteiro no Guamá. Uma coisa que a professora Gorete sempre incentiva é que grupos sociais mesmo podem entrar em contato com a gente. Olha, eu moro em tal bairro, poxa, bora fazer alguma coisa por lá também, porque a gente já tem 11 roteiros só em Belém. Então, às vezes, fica muito difícil para o grupo fazer tudo, mas a gente já está se planejando, a gente está construindo um roteiro, inclusive, sobre a cabanagem no Centro Histórico de Belém, que vai ser o roteiro que a gente pretende lançar esse ano. Não estou prometendo que vai ser esse ano que vai sair, mas a gente já iniciou o processo de construção desse roteiro internamente dentro do nosso grupo de pesquisa. E a gente também tem uma parceria com o pessoal da Escola Bosque, que faz roteiro lá em Coraci e em Outeiro também. Em Outeiro a gente teve uma vez só o roteiro lá, mas foi incrível. Então pensar também esse processo de descentralização, né? Porque eu, por exemplo, moro em Coraci. Para eu chegar aqui hoje, tem um ônibus, né? Parece que a gente não sai de casa no domingo, porque não tem ônibus na cidade, né? E isso vai muito também sobre a questão do próprio nosso tempo, né? Para que a gente tem para cultura, que a gente tem para exercer esse direito nosso, né? Que tá mesmo vivenciando esses momentos, né? Porque vamos pensar, o trabalhador fica no seu trabalho 8 horas por dia, chega em casa, tem que cuidar da casa, as mulheres que têm uma sobrecarga de trabalho ainda maior, tem que cuidar dos seus filhos. Qual é o tempo que a gente tem para realmente viver a cidade nesse sentido, né? Então é bem complexo pensar em tudo isso quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de patrimônio. Mas enfim, voltando para o que a Matinta
colocou aqui sobre a questão do roteiro no Guamá. O Luan mesmo, ele é morador do bairro do Guamá, o Jonathan também. Eles já fizeram pesquisas sobre o bairro. É um outro ponto também que a gente está tentando fazer um roteiro por lá. Também tem ideia de fazer um roteiro no bairro do Marco, né? De descentralizar um pouco do centro histórico, né? Mas é isso, a gente incentiva mesmo quem tiver algum interesse, participa de algum grupo. Às vezes nem precisa ser um grupo ligado a patrimônio, um movimento social mesmo, que atue no território, tem alguma proposta. Pode falar com a gente gente vai repassando a metodologia, vai dialogando da forma que a gente puder contribuir. Então é isso, a gente tem nossas redes sociais também, é só procurar roteiro geoturístico, sempre é postado as coisas por lá. Quem puder marcar nas fotos também, ou quiser trocar alguma ideia, tiver alguma sugestão, pode mandar por lá que a gente sempre tenta responder, tá bom? Obrigada. Obrigada. Só mais uma sugestão. Eu vou posso dar uma sugestão, Margarida, é porque eu estou vendo as bolsas do roteiro para fazer essas bolsas. Pode ser até daquele TNT do grosso, que é bom, que é reciclado, para vender os participantes. Temos o nosso projeto ainda, mas tá no forno, tá no forno. Tá no forno ainda o projeto da lojinha do roteiro. A lojinha. A lojinha do roteiro. Bom, gente, então nós encerramos hoje aqui por aqui o nosso roteiro.